Nós estamos numa série, né, Vencendo Gigantes, e eu convidei um gigante. Ele não é tão grande, mas ele é um gigante na fé. A altura dele não é tão grande, mas ele é um grande gigante, porque ele é um grande homem de Deus. Conheço o pastor Eduardo e a pastora Regiane há alguns anos já, né, de caminhada, e hoje ele vai estar ministrando a palavra de Deus para as nossas vidas. Estenda as tuas mãos para cá, vamos orar, vamos abençoar a vida do pastor Eduardo. Pai, obrigado, Deus, pela disponibilidade do teu filho. Obrigado porque a gente sabe e conhece a integridade, o caráter, o coração de servo do teu filho em servir e honrar o Senhor. Agora usa ele com poder, autoridade, uma unção nova, uma unção fresca nessa noite, para nos levar para um ambiente de cura, de liberdade, de restauração. Eu abençoo o teu filho, abençoo a esposa Regiane, os filhos e tudo aquilo que envolve o nome dele é bendito por causa da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade, Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, igreja, paz do Senhor. A gente está na série, né, falando sobre como vencer alguns gigantes. E já foram ministrados aqui 2 gigantes, né? E durante a nossa caminhada, vários desafios eles vêm para nos tentar abalar. E na palavra de hoje, no tema de hoje, a gente vai trazer sobre um gigante que talvez muitos aqui já tenham passado por isso, ou estão passando por isso. E é um gigante que, da forma como ele se apresenta, da forma como ele vem, ele pode mexer em 2 questões na nossa vida. Ele pode mexer na nossa autoconfiança e na nossa segurança. Com tudo isso, vem inclusive uma questão de ansiedade e de medo. A gente vai falar hoje sobre o gigante da solidão. E quando a gente fala de solidão, a gente imagina, será que a Bíblia fala sobre solidão? O que será que a Bíblia fala para a gente sobre solidão? E aí a gente tem a palavra que está em Josué. E a gente vai ver aqui que Josué foi um homem que pareceu em determinado momento que ele estava só. A palavra em Josué 1 fala: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Parece que você anda só, às vezes. Ninguém me ajuda, ninguém me dá uma mão, ninguém me dá um apoio. Talvez você tenha entrado nessa igreja vindo de uma experiência ruim de igreja, aonde você entrou e saiu e ninguém te via, você parecia um invisível. Pastor Marcos, na hora que estava orando, falando dos dízimos, ele falou: seja grato por tudo que você tem. Seja grato pelo aquecimento que você tem, pela comida que você tem. E hoje de manhã, quando eu saí de casa, estava 1 grau. Acho que muita gente deve ter saído nessa pegada hoje. Ontem estava 2 graus, com sensação de -5. E hoje estava 1 grau. E todo dia que eu vou de manhã com meus filhos, a gente vai orando por várias situações do dia. Vou levando eles para a escola. E o último pedaço da oração que eu fiz é que a gente orasse pelos moradores de rua. Porque eu falei para eles, se a gente está aquecido, está num carro com aquecedor, aquecido, todo agasalhado, tomou o café da manhã e está sentindo uma temperatura inóspita, imagine esse que está na rua. E o morador de rua é um que se sente sozinho. Então nós precisamos entender que a solidão, ela é um sentimento que realmente ele pode nos fazer parar de todos os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Tem um autor que chama John Milton, que ele fala: a solidão foi a primeira coisa que a boca de Deus declarou não ser boa. Interessante, né? Quando Deus acabou de fazer o homem, ele falou, bateu o olho, olhou,
não é bom que ele fique só. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele criou um ser relacional. Só que na nossa caminhada parece que as pessoas vão desaparecendo. As pessoas vão indo embora. Vêm, mas vão. E pessoas até que se relacionam com Deus, muitas vezes acham que Deus sumiu. Deus o abandonou. Muitas pessoas talvez já tenham dito igual Jesus falou na cruz: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Porque muitas vezes você está esperando alguma coisa. Você está orando por alguma coisa, por uma situação, e ela não veio ainda. E a primeira coisa que remete a gente é: Deus esqueceu de mim. Deus me deixou só. E quando a gente fala de solidão, é importante a gente entender que tem duas visões sobre solidão. A gente tem solidão e tem solitude. E o que diferencia uma da outra é a qualidade e a expectativa que eu tenho no estar sozinho. Na solidão, que geralmente é algo negativo, é algo que emocionalmente abala a gente, ele está associado ali à tristeza, a isolamento e à falta de apoio. Davi se sentiu sozinho. No momento que ele estava sendo perseguido por Saul, ele achou que ele estava sozinho. Ele estava na caverna de Adulão. E muitas vezes nós nos sentimos numa caverna. Parece que ninguém está ali para apoiar. Um homem que matava 10.000, um homem que matou o gigante, que libertou o povo ali dos filisteus. Não era rei ainda, era um soldado, mas se sentiu sozinho. E existe a solitude, que é o quê? É um desejo, uma intencionalidade das pessoas, muitas vezes, de se manterem sozinhos durante um tempo. Mas para que se manter sozinho? Muitas vezes a pessoa ela precisa se conectar com ela mesma. E ela precisa se conectar com Deus. No meio do turbilhão, no meio de um monte de coisas que a gente tem para fazer, nós não temos muitas vezes o tempo de ter o nosso encontro com Deus, de ter o nosso tempo com Deus. Então nós precisamos ir para esse lugar de solitude. A gente precisa estar em nossos momentos a sós com Deus. Só que isso é uma escolha. Deliberadamente eu escolhi estar naquele momento só para ouvir a Deus, para falar com Deus. Ou muitas vezes para entender as coisas que acontecem comigo, os nossos momentos de reflexão. Então nem toda solidão é algo negativo. Tem a solidão que eu escolho estar. E quando a gente fala dessa solidão, a gente tem que entender que tem duas formas, geralmente, de ela se processar na gente. Uma dessas formas é por tudo aquilo que a gente escolhe fazer na vida. Muitas vezes fomos nós que nos colocamos num lugar de solidão pelas escolhas que a gente fez, ou pelo jeito que a gente tratou outras pessoas, ou pelos caminhos que a gente escolheu. Glória a Deus que existe o arrependimento e a gente pode sair daquele lugar. Mas você precisa entender que você tem que escolher sair daquele lugar. Então, muitas histórias de vida de pessoas que estão sozinhas, elas foram até aquele lugar. Elas cometeram falhas, erros, e elas se colocaram naquele lugar. As pessoas desistiram dela. Pessoas perderam a paciência com elas. Pessoas dizem, não vale mais a pena apostar nessa pessoa. Deixa ela lá. Pessoas que são viciadas, geralmente elas carregam esse estigma. A pessoa caminha com ela um tempo, mas ela não conseguiu se manter, ela cai.
Aí ela se ergue de novo e cai. Aí pessoas falam, não aguento mais, não vou caminhar com você. E o nosso desafio é ser resistente. É difícil para as pessoas, muitas vezes, saírem do lugar de escravidão. A gente está num encontro que fala sobre libertação. Um culto específico que fala sobre libertação. E muitas vezes é difícil a pessoa sair desse lugar de cativeiro. A gente fala aqui de cativeiro de Fortaleza. É difícil a pessoa sair às vezes. Jesus, ele não desistia de ninguém. Ele estava ali. E a gente tem que pegar essa mesma visão e não desistir de ninguém. E existem também aquelas que, por meio da atitude de pessoas, decidiram isolar, deixar essas pessoas de lado. Muitas vezes é uma questão da outra pessoa em relação a você, e ela decidiu te deixar. E aqui entra uma questão muito impactante, que é a rejeição. Talvez tenha pessoas aqui, nessa noite, ou em casa, que estão nos assistindo, que são adotados, que foram rejeitados pelos pais biológicos. Essas pessoas decidiram rejeitar a flecha que Deus colocou na mão delas. E a gente precisa entender como é que se sente uma pessoa dessa rejeitada. Essa pessoa precisa trabalhar dentro dela o amor. Porque o amor original o rejeitou. As pessoas que biologicamente formaram ela, rejeitaram ela. Como é que ela se sente? Muito mal. Então a gente precisa entender também que a pessoa que foi rejeitada, ela está vivendo num cativeiro. Pode estar numa família, pode estar com pessoas, mas no fundo ela pode estar se sentindo só. E a solidão é um sentimento que persegue muitas pessoas. Engraçado que às vezes a pessoa ela pode estar num hall de pessoas, num hall de uma família muito grande, um hall de amigos, muitas pessoas que ela trabalha, mas dentro da sua alma, muitas vezes essa pessoa está só. E talvez ela não queira falar que ela está só, porque talvez ela tenha vergonha de dizer isso, com medo que as pessoas vão julgá-la. Dizer, mas como que você se sente só? Você tem amigos, parentes, colegas. Mas muitas vezes a pessoa, no seu interior, ela está se sentindo só. Ela está se sentindo solitária. E essa solidão é uma ansiedade que permanece com essa pessoa. Aos olhos do mundo, aos olhos de quem está fora, parece que ela está bem. Mas dentro do seu interior, essa pessoa está se sentindo só. E como somente Deus consegue sondar o nosso coração, saber o que está na nossa mente, talvez essa pessoa nunca transpareça que ela está só. Talvez tenham pessoas que entraram aqui hoje, estejam passando por essa mesma sensação. No fundo, eu me sinto sozinho. E a solidão, ela dá medo, muitas vezes. Por quê? Se eu cair, quem vai me levantar? Se eu escorregar aqui, der um tropeço, quem vai me levantar? Se eu tiver um mal súbito, quem vai me acudir? O sozinho também dá insegurança. Será que sozinho eu dou conta disso? Será que sozinho eu consigo carregar esse peso? Eu dou conta desse trabalho? A pessoa ela perde a sua autoconfiança. Porque tem pessoas que entendem que só com outras pessoas ela vai conseguir isso. Se não tiver alguém, não vai dar. E eu estou me sentindo sozinho. A gente tem uma palavra que está em 2 Timóteo, que fala dessa percepção que muitas vezes a gente tem. Mas olha esse texto de Timóteo, que rapidamente Paulo,
ele sai desse lugar. Esse lugar não é para a gente. Entenda, nós não podemos, nós que cremos em Jesus Cristo, não podemos nos sentir sós. Porque mesmo eu sozinho, eu estou em pelo menos 4. Eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo comigo. Então eu não posso me sentir só. Eu posso estar 100 pessoas de carne ao meu lado, mas eu tenho um Deus que é trino. A palavra em Timóteo fala, na primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Ninguém estava junto comigo, me senti só, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui liberto da boca do leão. Na mesma hora que ele falou do seu estado de solidão, ele se conectou à essência do seu chamado, à essência do seu propósito. Se Deus está te colocando num lugar para fazer determinada coisa, não tenha medo. Não ache que você está sozinho. Deus não é irresponsável para abandonar a gente num lugar, numa situação, num propósito, num projeto. Deus está ali ao nosso lado. Por isso, às vezes, o momento de solitude está difícil, vai para o seu secreto. Essa semana, na escola de libertação, a gente sempre passa uma tarefinha para eles. E essa tarefinha é em duplas. Essa semana a gente passou uma tarefinha individual. Você vai para o seu secreto e vai sondar tudo o que você precisa para tirar as fortalezas espirituais. Tem momentos que a gente tem que estar em dupla, tem momentos que a gente tem que estar em comunidade, tem que estar na igreja, mas tem uns momentos que a gente também vai estar sozinho. Mas sozinho num propósito, buscando a Deus. Paulo não estava sozinho, ele estava com Deus. E essa solidão, ela pode se apresentar em qualquer estado da vida. Uma criança pode se sentir sozinha, um jovem pode se sentir sozinho, um marido pode se sentir sozinho, uma esposa, ela pode se sentir sozinha. Filhos podem se sentir sozinhos. E muitos filhos hoje têm se sentido sozinhos. O pai está ali, mas não está ali. A mãe está ali, mas não está ali. Muitos idosos têm se sentido sozinhos. Parece que está ali como um entulho. Famílias têm se sentido sozinhas, cada um no seu mundo. A modernidade mesmo tem levado as pessoas a isso, né? Meu mundo, meu espaço, minhas coisas. As pessoas estão em casa e não estão se comunicando. Até no trabalho as pessoas já não estão se comunicando, cada um fica no seu mundo. As pessoas se comunicam virtualmente. E com isso, cada um de nós muitas vezes vai se sentindo só. Não tem nem 5 anos, praticamente. A gente acabou de viver uma situação que nunca foi vivida, da pandemia. Na pandemia, muita gente ficou paralisada, se sentindo só. E pensou mil e uma situações. O mundo estava acabando, todo mundo ia morrer, não ia ter escapatória. Muitas pessoas que não se sentiam apoiadas. Então a gente precisa entender que em qualquer lugar, em qualquer fase da vida, o sentimento, a sensação de solidão, ela pode vir para a gente. Engraçado que você pode ser solitário, cercado de muitas pessoas. Grandes empresários, pessoas famosas, líderes, pessoas que possuem uma família numerosa. E até pastores podem se sentir sozinhos. O pastor tem aqui 2.500 ovelhas que caminham com ele. Mas em algumas situações ele pode se sentir sozinho. Em várias igrejas, várias denominações, mesmo tendo um rebanho grande,
talvez tenha momentos que ele perceba, ele reflita e ache que está sozinho ali, no encargo que ele tem. Então, todos são suscetíveis a se sentir assim. E nesses momentos que a gente precisa buscar o nosso interior, buscar o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa ter os ouvidos abertos para escutar a voz dele. E ao escutar a voz de Deus, essa sensação, esse sentimento não faz mais sentido. Deus está falando comigo. Eu não estou só. A palavra fala em Lucas que Jesus se retirava para lugares solitários e lá ele orava. Existiram momentos em que Jesus precisava sair do meio daquele povo. Mas o que ele ia fazer ali? Ele ia buscar ao Pai. Marcos 1:35 fala também desse tempo. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Experimente realmente ter os seus momentos de solitude para buscar a Deus, para ouvir a Deus, para saber o que Deus quer falar com você, para onde Ele quer te levar, para onde Ele quer te direcionar. Tem pessoas que no meio de uma multidão conseguem escutar a voz de Deus, conseguem ser direcionado por Deus, recebem a palavra de Deus. Mas tem momentos também que talvez a gente precise estar no nosso secreto para buscar isso que Deus quer falar na nossa vida. E aí a gente precisa entender, né? Quais são essas situações que geralmente provocam em nós esse sentimento, essa sensação de estar sozinhos, essa sensação de solidão. A falta de paciência, a falta de perdão, o egoísmo, a falta de amor e empatia e a culpa. Todas essas situações, elas nos colocam em lugar de solidão. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Falta de paciência. Muitas vezes, as pessoas elas já não estão tendo esse cuidado de entender o que as outras pessoas estão sentindo. Muitas vezes a pessoa eu falei aqui do exemplo dos viciados, né? Em que você está caminhando com a pessoa, está investindo nela e ela te desaponta. E quando a gente fala vício, eu não estou falando só de vício de droga, tá? O vício ele pode vir em qualquer área da nossa vida. Então você está caminhando com a pessoa e por alguma situação essa pessoa caiu naquela área. Você está caminhando com ela. A pessoa se desapontou. Pessoas pisam na bola, vacilam, falham, traem, mentem, enganam. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós viemos de uma raiz de pecado. E a gente cai, a gente falha. Mas muitas vezes as pessoas não estão tendo essa paciência de continuar caminhando. E aí, nessa sensação, ou nessa percepção de que não vale a pena caminhar com essas pessoas, eu vou descartando, deixando ela de lado. E ela vai se sentindo isolada. Segundo, falta de perdão. O perdão ele é a raiz de todo o processo de cura e libertação. Se a pessoa verdadeiramente não perdoar, ela não vai ser liberta. Vai ficar alguma coisa dentro dela. Ela precisa tirar o peso de dentro dela. Na área emocional também, o perdão é a chave da cura. Só que mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo caminhando na igreja, pessoas que já conhecem a palavra, elas têm dificuldade de perdoar em alguns aspectos. Tem coisa que é difícil perdoar, a pessoa pensa. Tem coisa que é imperdoável. Tem situações que é difícil perdoar. Ou a pessoa
diz que perdoa, mas no fundo ela ainda está guardando alguma coisa. Nessa falta de perdão, a pessoa ela vai também deixando a outra de lado. Ou, quando eu não perdoo a mim mesmo, eu acabo me colocando com uma roupa ou numa situação de culpa. E eu mesmo vou decidindo me isolar daquelas pessoas. Eu feri o outro, então eu vou me isolar dele. Eu machuquei, eu vou me isolar dele. Ou a pessoa fala, você me machucou, eu não vou te perdoar. Então as pessoas vão se desconectando pela falta de perdão. E aí, com isso, essas pessoas vão se sentindo isoladas. A ferida do perdão leva a pessoa a um lugar de isolamento. Egoísmo. Temos aqui nosso pastor representando o Ministério Alfa e Ômega. E o que é que muitas vezes a gente vê? As pessoas com cada vez menos paciência com os idosos. O idoso vira um peso, vira um estorvo, um problema. Só que as pessoas esquecem da nossa curva de vida. Nós também já fomos criança e dependentes. E o idoso, quando chega a um determinado lugar, também precisa ter alguns cuidados. Mas as pessoas esquecem disso. E se você vai conversar com o idoso, você vai investir tempo nele, você vai ver que dentro lá, muitos deles estão se sentindo sozinhos. A pessoa não para conversar com ele, não tem paciência. Não, eu tenho outras coisas para fazer. Não dá para conversar com ele. Ele fica ali praticamente congelado. E aí eu fui buscar na palavra onde se fala em relação a dar honra e reverenciar os idosos. Em 1 Reis 1, versículos 1 a 4, tem a preocupação ali com Davi, que já estava ficando velho, para que tivesse alguém para aquecer os pés dele, uma cuidadora para cuidar dos pés dele. Salmo 71 fala, não me rejeiteis na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Levítico 19, 32 fala, levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam ao seu Deus, eu sou o Senhor. Deus manda que honremos os nossos pais, os idosos. Só que a gente nem se percebe muitas vezes que eles estão se sentindo sozinhos. Por quê? Porque muitas vezes nós somos egoístas. Eu tenho o meu problema, eu tenho a minha situação, eu tenho as minhas questões. Já está bom demais ele estar aqui comigo. Podia estar num lar de idosos, num asilo. Já estou cuidando dele. Muitas vezes é isso que ele escuta. E as pessoas falam muitas vezes na lata, achando que parece que ele não está escutando. Mas essas questões vão entrando e a pessoa vai se sentindo só. Falta de amor e empatia, aí a gente vai para o outro lado. Se eu já sou egoísta, não tenho paciência com o idoso, eu também sou alguém que não olha para os filhos. Falta amor, falta empatia muitas vezes. O filho está ali, mas ele não está se preocupando com as questões do filho ou da filha. As pessoas vão viver as suas coisas, suas questões, suas demandas. E se você parar para conversar com esse filho, você também vai captar dele que ele está se sentindo só. Eu atendo adolescentes e que muitas vezes relatam que se sentem só. O pai nunca brincou, nunca levou ele no estádio, nunca levou ele para fazer nada. E eu caminho com pais também que hoje conseguem refletir que durante anos eles negligenciaram o cuidado dos filhos.
Então, tem filhos de pais que não são separados, mas que têm se sentido sós. Talvez vocês tenham sido filhos que se sentiram sós em algumas situações. Culpa. Culpa é um sentimento que paralisa a gente em várias áreas. Há um auto-julgamento, há um exagero na nossa própria penitência. E pessoas que se sentem culpadas por aquilo que fizeram, falaram, se decidem afastar de outras pessoas, criando dentro delas sofisma. Nossa, eu acho que eu machuquei a outra pessoa, eu acho que eu feri ela, vou me afastar. Ao invés de conversar, se relacionar, eu vou me afastar. A pessoa já cria aí um mecanismo de defesa, cria uma mentira. E nesse processo de culpa, ela vai cada vez mais se isolando. Então dá para a gente perceber que há uma quantidade enorme de situações que colocam a gente, ou nós colocamos outras pessoas para se sentirem solitárias, para se sentirem num lugar de solidão. E por que é importante? Porque o tempo inteiro a gente precisa sondar o nosso coração e refletir. O tempo todo a gente precisa melhorar. Ninguém está pronto totalmente. Sempre tem áreas da nossa vida que a gente precisa ser melhor, precisa buscar ser melhor, né? Quando Deus vai conversar com Salomão e pergunta: filho, o que você quer agora que você virou rei de Israel? Peça e te darei. Eu quero sabedoria. E a palavra fala, a Bíblia fala, que vinham pessoas do mundo inteiro se aconselhar com ele. E nesses aconselhamentos, as pessoas refletem. Nós precisamos nos aconselhar com Deus, entender o que a gente precisa melhorar. Eu, quando estava preparando esse material, fui refletindo vários aspectos que talvez tenham acontecido comigo, ou que eu tenha feito outras pessoas se sentirem também. Será que pessoas se sentiram sozinhas com isso que eu fiz, com aquilo que eu fiz? Será que o que fizeram comigo me colocaram em algum momento num lugar de solidão e me sentir só? A gente precisa sempre estar sondando essas questões. Só que existem passos que nós podemos dar para derrubar esse gigante. O propósito de se falar aqui, esses temas de desafiar o gigante, é que em Deus nada pode parar a gente. O pastor Marcos falou sobre o gigante da tentação. Como é difícil, né? E o tempo inteiro a gente é tentado. Falou do gigante do medo. Quantas vezes a gente não sente um medo que nem deveria sentir, aquilo é algo que está na nossa mente. Então, tem gigante em tudo que é lugar para a gente vencer. E tem o gigante da solidão também que a gente precisa vencer. Não só nós vencemos, como nós ajudarmos pessoas a vencerem. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês estão aqui não só para saírem com uma palavra de cura e de restauração em vocês, mas para levar isso para outras pessoas também, onde a gente nem vai alcançar. Vocês vão alcançar pessoas que a gente não alcança, que não conhece, mas você pode levar isso que você está absorvendo. Você vai enxergar pessoas que estão se sentindo sós. Você vai abrir os seus olhos, a sua mente, para observar pessoas que estão precisando ser cuidadas. E trazer elas para um ambiente de cuidado. O primeiro passo para sair, para enfrentar, para vencer esse gigante, é você lembrar que você não está sozinho nessa luta. Deus nunca nos deixa sós. Nós nos afastamos de Deus, nós decidimos não caminhar mais com Deus. Eu decido não ir mais à igreja, eu decido não acreditar mais em Deus. É a pessoa que fala isso.
Mas Deus, Ele está ali. Ele está à porta. Se você abrir o seu coração, Ele vai entrar. E aí a gente tem experiências de pessoas que se sentiram, num determinado tempo, sozinhos e foram acolhidos por Deus. Josué é um exemplo. Josué tinha Moisés, que era um líder, e Moisés, Deus recolhe, disse, vou recolher Moisés antes de entrar na terra prometida. E é você que vai ter esse encargo, que vai entrar com o povo. Até então estava bem tranquilo. Ele tinha uma referência, tinha um líder, era Moisés. E aí Deus chama ele. E aí ele percebe que ninguém é eterno. Nós precisamos estar prontos, porque talvez em determinado momento nós estejamos sós, fisicamente. E a gente precisa entender que é Deus que vai nos colocar na terra que emana leite e mel. Não foi ninguém. Não foi o exército que ele estava. Foi Deus que colocou eles lá dentro. Jeremias também viveu uma experiência de que, mesmo sendo um profeta, mesmo levando a palavra de Deus, mesmo exortando e fazendo com que as pessoas entendessem. Se você ler o livro de Jeremias, você vê que é uma palavra dura, mas uma palavra de reflexão. O povo precisa se consertar. E as pessoas paravam para ouvir ele. Ele era um profeta. Mas mesmo falando para multidões, ele se sentiu só. Por quê? Porque a decepção com pessoas pode nos levar a nos sentirmos sós. E aí a gente precisa entender o que a Bíblia fala. Você não confia em carros, cavalos e carroças. Você confia no Senhor dos Exércitos. É Ele que vai levar a gente. É Ele que vai caminhar, é Ele que vai dar a mão para a gente. E vai caminhar junto no propósito que Ele tem para as nossas vidas, nos desafios que a gente tem que passar, nas muralhas que precisam ser restauradas, no mar que precisa ser transpassado, na terra que precisa ser conquistada. É Deus que vai fazer isso. Esther, Deus colocou ela como rainha no povo babilônico, no povo inimigo. E o seu tio, Mardoqueu, se desesperou quando viu o decreto dos homens. Vão matar todos os judeus, não vamos escapar. Qual foi a postura de Esther? Orem e jejuem, que eu também vou fazer isso. E eu vou me apresentar ao rei. Naquele momento ela estava sozinha. Era ela e o Deus a quem ela servia. Não tinha ninguém. Não tinha comitiva. Não tinha ministros. Não tinha as secretárias da rainha. Ela estava humanamente sozinha. Mas ela foi para o seu lugar, ela foi para a sua solitude e chamou Deus para ir com ela. Pode ser que ele me mate, mas pode ser que ele não me mate e que me aceite. E nós sabemos o que aconteceu com Amã e Mardoqueu. Amã morreu na própria forca que ele construiu. E Mardoqueu foi exaltado como alguém que tinha protegido o rei. E o decreto foi cancelado. Decretos humanos querem intimidar as pessoas, mas Deus é justo e reescreve decretos humanos, transformando decretos humanos em decretos divinos. Não se sinta só em meio a leis. Não se sinta só em meio a regulamentos. Deus, ele pode transformar todas as coisas. Deus, ele faz o impossível. Mesmo que aos olhos humanos não pareça que pode acontecer. A etapa na nossa vida em que nós somos chamados para resolver desafios. Mesmo a gente achando que está só,
ainda sozinho, Deus pode pegar você para resolver uma grande questão, para estar à frente de um grande projeto. E quando nós somos desafiados, nós temos que caminhar com as próprias pernas, nós podemos nos sentir inseguros e solitários. Parece que o encargo é muito pesado. E aí nós lembramos que a Bíblia ela nos fala: o meu jugo é leve. Deus ele tira a carga pesada de nós e coloca um jugo leve sobre nós. Nós também podemos estar no meio de uma multidão e ainda assim se sentir só. E nesse momento a gente precisa refletir, entender: por que eu estou me sentindo assim? O que tem me levado a isso? Precisamos entender que sofisma está nos enganando, está nos levando para esse lugar de engano, de mentira. E uma coisa que é muito séria também, é que muitas vezes você clama por algo, você ora por algo, você pede por alguma coisa, e porque aquela resposta não veio ainda, você acha que Deus esqueceu de você. Você acha que Deus não se importa com você. Você acha que Deus não está te ouvindo. O meu clamor, a minha oração não chegou a Deus. Parece que Deus não me ouve. E muitas vezes a pessoa acha isso, porque não consegue ver ou ouvir a Deus. Mas Deus nós temos que sentir no nosso coração. Nós temos que sentir a presença de Deus dentro de nós. E Deus ele se mostra no meio das dificuldades, no meio dos decretos, no momento que parece que eu estou só. A palavra que está em Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E o final do versículo 9 ele fala: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Não importa se você se achar só, seja forte e corajoso, estarei com você durante todo o tempo. O segundo passo é também você se manter junto ao rebanho. A igreja é importante, a comunhão é importante, a célula é importante, estar com pessoas é importante. Não importa se a gente já foi ferido em algum lugar, em alguma igreja, em alguma situação. Igrejas são feitas por pessoas. Pessoas são imperfeitas. Mas mais importante é o propósito de ser a igreja. Não deixe que uma experiência ruim traumatize você. Uma experiência ruim em célula, uma experiência ruim em igreja, uma experiência ruim em aconselhamento. Não é isso que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a igreja em que Deus ele é o centro e é aquele que acolhe. Acolhe aquele que está se sentindo sozinhos. Sozinhos nós somos fracos e vulneráveis. O nosso encargo fica mais pesado. É mais difícil eu carregar algo, uma caixa sozinho, do que se eu estiver dividindo peso com alguém. Lutar sozinho desanima a gente, né? O povo de Israel, os soldados de Israel, estando num exército, eles tiveram medo de um gigante filisteu. Quanto mais uma pessoa sozinha geralmente, ela tem uma tendência a desanimar. E aí ela precisa ter uma pessoa junto com ela, pessoas junto com ela. E a igreja é o melhor lugar para a gente construir relacionamentos saudáveis. No mundo vão te dar conselhos do mundo. No mundo vão te levar a experiências no mundo. Na igreja, há uma tendência de você ter uma experiência com pessoas que creem na mesma fé que você.
Deus ele tem prazer na igreja que amorosamente acolhe pessoas e cuida delas. Então esse é o nosso propósito. Nós precisamos zelar pelo rebanho. Cada um de nós tem um papel em relação àquele que está ali, àquele que está do lado. Talvez alguém que está do seu lado está passando por uma situação. A gente precisa acolher ela, abraçar ela, cuidar dessa pessoa. Precisamos fazer da igreja a extensão da nossa casa, um lugar de acolhida. E como que eu venço esse isolamento e cuido das outras pessoas? Através da palavra, através do toque, através da atitude. Seja alguém que sai do seu lugar de isolamento e vai em direção ao outro. Essa pessoa, muitas vezes, ela só estava precisando naquele dia um abraço, naquele dia um toque, naquele dia um sorriso, porque ela estava se sentindo só. E o terceiro passo, para a gente terminar, eu tenho que crer que o melhor ainda está por vir. Abraão foi pai aos 100 anos e Sara 90 anos, quando veio o filho da promessa. Moisés tinha 80 anos quando começou a libertar o povo de Israel. Josué tinha 80 anos quando assumiu o lugar de Moisés. Caleb teve uma grande vitória aos 85 anos de idade. Então não tem tempo cronológico que eu acho que tem que ser. É o tempo que Deus determina. E para encerrar, Deus ele se importa com você. Essa é a boa notícia. Olha o que diz em Gênesis. O Senhor, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente você morrerá. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Deus ele observa que não é bom a gente estar só, e ele vai colocar para nós alguém que nos ajuda. E Eclesiastes 4, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar, mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como eu posso me manter aquecido sozinho? É difícil. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Leve essas palavras para você, essas palavras de incentivo, essas palavras de guarda, essas palavras de cura e libertação na sua vida. Eu queria te convidar para se colocar de pé agora. E eu queria orar por você sobre essa questão de solidão. Talvez isso seja com você. Talvez isso seja com alguém pelo qual você já viveu. Talvez seja com alguém que você fez se sentir sozinho. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, Pai, todos esses sentimentos, Senhor Deus, que foram colocados aqui, Pai, para que pessoas possam, Pai, sondar o seu coração e entender, Senhor Deus, que precisam sair desse lugar de cativeiro, Senhor Deus. Precisam sair, Senhor, desse lugar que muitas vezes quis aprisioná-lo. Pessoas que talvez tenham sido egoístas com outras pessoas, Pai. Talvez pessoas que tenham sido, Senhor Deus, só se importaram consigo mesmo, Senhor Deus, e não olharam para quem estava próximo. Pessoas que se culparam, Senhor Deus, de uma maneira inadequada, Senhor Deus. Se você se sentiu em algum momento da sua vida sozinho, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Nós vamos orar com você, repreendendo toda a solidão que você já tenha sentido. Talvez você tenha sido uma criança que se sentiu rejeitada. Talvez você tenha sido uma criança que, mesmo tendo seus pais não te davam a atenção que você entendia que precisava. Talvez você esteve em lugares que te feriram tanto que você mesmo decidiu se afastar. Nesse momento nós queremos orar com você aqui. Se você
se sente, ou se você se sentiu nesse lugar de solidão, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos clamar a Deus para que sonde o nosso coração, tire de nós todo engano, toda mentira. Senhor, retire em nome de Jesus, Pai, todo peso, todo engano. Pessoas que já se sentiram, Pai, paralisadas no sentimento da solidão. Pessoas que se sentiram machucadas, porque não olhavam para elas, viravam o rosto para elas. Pessoas que se sentiram sozinhas, porque o pai ou a mãe entregou elas para serem cuidadas por outras pessoas. Pessoas que talvez perceberam que não deram a importância para os seus pais, não deram importância para os seus filhos. Pessoas que, Senhor Deus, ao colocar um peso demais dentro de si, se colocou isolada. Pessoas que por conta da pandemia, ela instalou nela um medo, uma culpa, Senhor, e até hoje não conseguiu sair desse lugar. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jiré. Irás prover de novo, eu creio em ti. Creia num Deus que é provedor, creia num Deus que Ele é curador, creia num Deus que pega na sua mão e fala: filho, você não está só, filha, você não está só. Pouco importa o apelido que te deram, pouco importa a alcunha que te colocaram, pouco importa o olhar que colocaram em você, pouco importa o abandono que uma pessoa de referência fez na sua vida. Você não está nesse lugar, você não precisa ficar nesse lugar. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Coloque a mão no seu peito e fale: eu estou em pelo menos 4. Eu estou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão comigo. Meu Deus, a tempestade, não se sinta só. o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade. Abrace a você mesmo. Dê um abraço em você mesmo agora. Fale: eu não estou só. Eu tenho um Deus que está comigo. Eu tenho um Deus que caminha na minha dificuldade. Eu tenho um Deus que está comigo no meu desafio. Eu tenho um Deus que está comigo na minha falta de emprego. Eu tenho um Deus que está comigo na minha saúde abalada. Eu tenho um Deus que está comigo no meu problema de relacionamento. Você tem um Deus que está com você na sua situação. Seu nome é Jeová Jiré. Irás prover de novo. Creia nisso. Creio em ti. Haja o que houver. Vá para o seu lugar de solitude e clame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus para o seu quarto. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém, aleluia.
Aleluia, Senhor. Toca, Senhor Deus. Toca em cada mente, Senhor Deus. Toca em cada coração, Senhor Deus. Tira esse lugar de solidão, Senhor Deus. Senhor, preenche esses corações, Senhor Deus, com a Tua palavra, Senhor Deus. Preenche esses corações com o Seu amor, Senhor Deus. Pai, toca em cada situação que pessoas estão se sentindo sozinhas, que não conseguiram resolver, que não conseguiram achar a solução. Toca nelas, Senhor. Toca agora, Senhor Deus. Faz um novo, Senhor. Que elas entendam, que elas creiam, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem nas suas vidas, Pai. Abençoa elas, Pai. Leva elas para um lugar de acolhimento, Senhor Deus. Leva elas para um lugar de multidões abraçando elas, que elas se sintam abraçadas verdadeiramente, Senhor. Que elas saiam daqui hoje, Senhor Deus, com a sua mente renovada, Senhor Deus, com o seu coração renovado, Senhor Deus, crendo que aqui elas encontraram, Senhor Deus, a Tua presença hoje, Senhor Deus, e que elas podem experimentar isso a todo momento que elas quiserem, Senhor Deus. O Senhor é real, o Senhor é presente, Senhor. Pai, abençoa, guarda os corações, ministra neles em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Não se sinta só. E aqui você não está só. Tem várias pessoas aqui para caminhar com vocês. Deus abençoe. Amém. Primeira coisa, para vencer o gigante, a gente precisa reconhecer que tem um gigante, que tem algo que nos segura. Para vencer a solidão, precisa reconhecer que a gente vive na solidão, ou que a gente esteve ou está em um lugar de solidão. Deus está me incomodando. Tem pessoas que deveriam estar aqui na frente e não vieram. Continue com teus olhos fechados, que eu quero orar mais uma vez por vocês. A palavra de Deus é clara. Meus irmãos, para vencer o gigante, reconheça que você tem um gigante. Reconheça que você tirou pessoas da tua vida, ou que pessoas te tiraram da tua vida, que te riscaram. E mais uma vez, enquanto nós estivermos cantando, saia do teu lugar, venha buscar a tua bênção, que venha receber daquilo que Deus tem. Deus está querendo te libertar e você está perguntando, será que eu vou? Não, você já deveria estar aqui. Corra para frente, corra para o altar. É no altar que Deus derrama da graça dele, da manifestação do poder, de quem ele é. Saia do teu lugar e venha dizer, eu quero romper com essa solidão, quero romper com esse medo, com esse pavor. Eu quero quebrar agora todos os vínculos, todas as alianças, todos os pactos, tudo que me segurou. Todas as vezes que eu desprezei ou que eu fui desprezado, todas as vezes que eu enganei e fui enganado, todas as vezes que eu abriguei mentira no meu coração, todas as vezes que a solidão roubou a presença do Senhor. Tem gente que é roubado, a presença do Senhor é roubada pela solidão. Saia do teu lugar. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte para minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade. E só mais uma coisa, todos os olhos fechados. Existe alguém aqui que deseja fazer uma aliança com Jesus nessa noite? Pastor, eu nunca fiz uma aliança com Jesus. Levante a tua mão, que eu quero orar por você. Nós vamos orar, nós já vamos encerrar. Se você deseja entregar a tua vida para Jesus, diz, eu quero ter esse Jesus no meu coração. Esse Jesus, eu nunca senti a presença dele, eu quero ter nessa noite esse privilégio de ter Jesus dentro do meu coração. Levante a tua mão. Se você é alguém que já caminhou com Deus, mas em algum momento se sentiu sozinho e saiu da presença do Senhor, levante a tua mão, que nós queremos orar por você. Depois da oração aqui, à minha esquerda, nós vamos ter um encontro pastoral. Se você que nos visita nessa noite, vai ali que nós vamos orar por você. Você que deseja ser batizado, você vai à minha esquerda. Você que deseja, pastor, eu preciso de uma igreja, eu não tinha igreja, agora você encontrou. Se você também precisa de uma oração, pastor, ainda tem alguma coisa me incomodando, você vai ali que os pastores, os intercessores vão estar ali depois dessa oração. Pai, nós estamos diante do Senhor. A tua palavra, Pai, ela é verdade. Nós queremos e estamos vencendo nessa noite esse gigante da solidão, que muitas vezes nos oprimiu, que muitas vezes, Pai, nos enganou, que sequestrou os nossos pensamentos, que sequestrou a nossa alegria, que sequestrou até mesmo a nossa fé, roubou a nossa fé, e por isso nos levamos e fomos para um lugar de solidão, de afastamento, de tristeza, de dor, de angústia, de sofrimento, Deus, de rejeição, de abandono. Quantos lugares nós visitamos, Espírito Santo de Deus, longe do Senhor,
com dores na nossa alma, com dores da solidão, da angústia e da aflição, Senhor. Mas nessa noite fria aqui em Curitiba, mas que a presença do Teu Espírito Santo aqueceu os nossos corações, aqui neste lugar nós queremos romper agora com todo espírito de solidão. Saia em nome de Jesus, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha história, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que tem momentos, Deus, que eu preciso me aquietar para ouvir a Tua voz, mas o Senhor não nos chamou para andarmos sozinhos. O Senhor nos levanta e diz: não é bom que o homem esteja só. Em nome de Jesus nós queremos andar com pessoas, mas principalmente, Senhor, nós queremos andar com o Senhor, Deus. Vem visitar o nosso coração endurecido, embrutecido, Pai, por causa da solidão nessa noite, e arranca toda a dureza da nossa alma, arranca agora toda a incredulidade, Deus, e nos faz de novo, Senhor, para que possamos viver algo novo. Pai, relacionamentos, existem casamentos aqui, Pai, que eles estão vivendo uma solidão mesmo estando casados. Tira agora toda a solidão, Senhor, do coração dos Teus filhos, Pai. Arranca da alma agora essa solidão, essa tristeza, Senhor, em nome de Jesus, e nos leva para esse lugar de alegria, de contentamento no Senhor, da presença do Teu Espírito Santo, Pai, manifestando o Teu poder, manifestando a Tua cura, manifestando, Pai, da Tua graça e do Teu poder que se aperfeiçoa através das nossas vidas. Pai, o próprio Jesus teve um momento de solidão, teve um momento de solitude, onde Ele clamou ao Senhor, e o Senhor disse que Ele não estava só. Nós não estamos sós, porque nós somos Teus filhos, Pai. Nós queremos quebrar agora todos os rótulos, todos os apelidos feios que colocaram em nós, todas as mentiras que lançaram sobre as nossas vidas, Pai, todas as palavras de maldição, todas as palavras, ó Pai, que disseram, que nos limitaram, dizendo que nós éramos incapazes, que nós não íamos vencer, que nós não íamos crescer, que nós seríamos solitários, que nós seríamos sozinhos, que nós ficaríamos sozinhos por toda a nossa vida. Nós retiramos agora todas essas palavras de solidão da nossa vida, da nossa existência e da nossa história, Pai, em nome de Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Pai, visita o Teu povo que está em casa também da mesma forma, Pai. Pessoas que estão dentro das casas, que se sentem sozinhas, solitárias, angustiadas e aflitas. Que o Teu Espírito Santo sopre, a mesma unção que está aqui sopre agora nas casas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém, amém.